amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da Rádio Trianon através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br. Estamos na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, ambas 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. À sua disposição, o WhatsApp 974012235 e um telefone que está à sua disposição aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580. Participando desta edição de Gente que Fala, economista Vitor Sapienza. Prazer tê-lo aqui, Vitor. Uma satisfação grande, Zancopé. Eu vou ter oportunidade de fazer uma declaração que para mim é muito útil. É o seguinte: na vida a gente aprende lendo, olhando e convivendo. No teu programa, Zancopé, eu fui conhecendo gente nova e que eu aproveito um pouco dos conhecimentos deles para aumentar os meus. Então hoje eu estou vendo aqui o Sérgio Redó, que eu não conhecia. Desculpa, o Sérgio não veio. Antônio Carlos Bevilacqua, é uma satisfação te conhecer. E o Flávio Niel. Eu entendo que essa é uma oportunidade que eu tenho de enriquecer meus conhecimentos. Para mim é muito importante, Zancopé, conviver com você, velho amigo, palmeirense como eu. Depois de 22 anos nós estamos tirando a barriga da miséria. Pena que, infelizmente, aconteceu o acontecimento do Chapecoense, que veio tirar um pouco do lustro daquilo que poderia ter sido uma enorme satisfação. Mas só o fato de ver o Corinthians não participar do Libertadores e ver o Internacional fazer companhia para nós, já é uma satisfação muito grande. Doutor Antônio Carlos Bevilacqua, prazer tê-lo aqui, Bevilacqua. O prazer é todo meu, eu agradeço honrosamente o convite que foi feito para que eu venha aqui expor sobre o tema que eu vou debater, que é o planejamento sucessório. É um prazer imenso conhecer o doutor Flávio Niel e o economista e ex-deputado Vitor Sapienza. Eu agradeço imensamente a participação. Doutor Flávio Niel, prazer tê-lo aqui, Niel. Uma boa tarde para todos vocês, os ouvintes. É um prazer estar na companhia de Vitor Sapienza, que já conheço, a fama já o precede. Só não sabia que era palmeirense, mas nada é perfeito. E Dr. Bevilacqua, que tive o prazer de conhecer há poucos momentos, mas sei que vai nos abrilhantar com uma proposta muito interessante. O senhor, Niel, é assessor jurídico da associação APMEC, né? Associação das Pequenas e Médias Empresas da Construção Civil. É isso, né? São empresas de pequeno e médio porte, que prestam serviços de engenharia, né? E é claro, ocupam um espaço muito importante no segmento, né, da economia, porque a construção civil é uma das maiores geradoras de emprego e é um dos grandes segmentos que podem levantar esse país nesse futuro imediato agora. Espero, né, que o ano que vem a construção civil cresça o suficiente para melhorar o nível de emprego no Brasil, né, que isso é fundamental para que a gente consiga caminhar para uma economia melhor. Né? Faço questão de registrar porque a APMEC, nós temos sempre participantes, né, integrantes da APMEC participando conosco aqui nas edições do Gente que Fala. Não vem mais, é o senhor que tem que chegar mais perto aí. Chegarei mais. Ele é insensível. Estou próximo agora, vai bem? Ok. Falou. Polícia Federal indiciou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a esposa, Dona Marisa Letícia, e o ex-ministro Antônio Palocci no âmbito da Operação Lava Jato. O indiciamento se deve a 2 inquéritos, um sobre a frustrada negociação de compra de um terreno em São Paulo para o Instituto Lula e outro sobre a compra de um apartamento em São Bernardo do Campo. São casos distintos do que estavam sendo
citados até o momento. E aqui se refere a um terreno para o Instituto Lula e o outro um apartamento em São Bernardo do Campo. 2 casos envolvem pagamentos de propina da Odebrecht para o ex-presidente e por isso foram unificados esses casos aqui. Vitor Sapienza, Bevilacqua, Aniel. Zancopé, a gente fala tanto em reforma. Eu entendo que uma das reformas que tem que ser urgentemente atendida é a reforma do judiciário. Pelo seguinte motivo: o povo, e eu convivo com o povo, mesmo porque o fato de ter sido deputado por 28 anos, eu sempre tive necessidade de ter esse contato. Então, o povo já não acredita mais na justiça, porque já se fala tanto do indiciamento do Lula, no apartamento do Guarujá, agora na sede do PT, agora surge o apartamento em São Bernardo, depois se fala do indiciamento, o envolvimento dos filhos dele, hoje se fala da construção do campo do Corinthians, e o povo vai perdendo a credibilidade, mesmo porque quando um elemento do povo, por qualquer motivo, é envolvido em algum problema criminal, o julgamento é rápido. E o povo vai perdendo a confiança na justiça. Porque fala-se indiciamento, depois tem uma série de recursos, depois cai em decadência, depois vem todo aquele acompanhamento do próprio Maluf, depois prescreve. E, infelizmente, eu entendo que o fato de você chegar ao povão e disser que o Lula foi indiciado, a gente vê que começa a perder totalmente a credibilidade. Nós fomos surpreendidos ontem com a pesquisa do jornal A Folha, e que dá que com toda essa situação, o Lula tem condição de ganhar a eleição daqui 2 anos. Então, dentro desse quadro, se fala em reforma da Previdência, se fala em reforma política, mas nós temos que atacar também, urgentemente, uma reforma do judiciário, porque está na hora de dar uma sacudida, não somente em questão de salários, mas em questão também de ritos. O ritual, e tem um advogado que eu não sou advogado, também, desculpa, dois, não dá. Olha, vocês terem uma ideia, eu antes de ser deputado fui delegado tributário da Secretaria da Fazenda. Foi julgado um caso, uma ação nossa referente à diferença de vencimentos. Nós entramos com a ação em 1985. Vai fazer 31 anos. Vai sair agora o parcelamento da decisão. E o duro é que existe também na justiça algumas composições que o pessoal já propõe um desconto de 50% para poder comprar o precatório. Então, dentro desse quadro, a gente tem que começar a ver que o problema de corrupção no Brasil é instituição. E a gente tem que, para poder evitar isso, fazer umas reformas que tem que ser feita. Não é só a reforma da Previdência. Então, o caso aqui de indiciamento do Lula, o indiciamento do próprio Renan, as acusações que a Lava Jato está trazendo à tona, isso só serve para tumultuar mais, porque o pessoal fica pensando e dizendo, isso não vai dar em nada, isso vai acabar em pizza. E nós temos a obrigação de mudar esse conceito. Doutor Bevilacqua, doutor Niel, o Vitor coloca um aspecto muito interessante, não é? Porque os senhores são, o termo eu acho maravilhoso, né? Operadores do direito. Do direito, né? Mas eu sou um cidadão comum. Então, quando se fala em indiciamento, eu não sei o que acontece. O Vitor acabou de falar, olha, não acontece nada. Aí a Polícia Federal foi indiciou o ex-presidente. Eu não sei o que acontece, o cidadão comum. Estou fazendo o papel do cidadão comum. Eu não sei o que acontece. A polícia indiciou o Lula, indiciou a esposa. O indiciamento é uma fase preliminar. Perfeito, mas sabe, mas já não é a primeira vez. Não. É isso que desgasta. Você entendeu? Mas é a partir da denúncia, né, que o processo eu só quero colocar no cenário que nós temos e que o Vitor desenhou, não acontece nada. Mas o indiciamento em si é um procedimento preliminar administrativo sem o contraditório. Não, até aí tudo bem. A polícia, imaginando que tem elementos para
indiciar uma pessoa pela prática de um delito, ela o faz. Aí Depois, eu digo, não aconteceu nada. Não. O desconforto de um que o Vitor indiciamento. colocou agora. É um desconforto. É um desconforto de você ser indiciado. Você fica com uma mácula na sua ficha. Eu sei, mas o Renan foi indiciado várias vezes. Não aconteceu nada. Não, mas eles estão acima disso tudo. Para eles, eles estão num patamar que eu não acredito. Somos todos iguais, mas eles são mais iguais. Mais iguais do que nós. É isso que torna a descrença cada vez maior do povo. A gente acaba não acreditando em mais nada. Então, dentro de um quadro desse daí, quando eu olhei aqui, eu falei, bom, e daí? É mais um. Mais um. É mais um. Mais um. E daí? Daí? Eu queria saber o seguinte, se eu for indiciado, vai ser celere. Vocês dois, vocês são advogados. Eu fui autor do término da contribuição da Pamages. Eu pago uma conta até hoje. Por conta disso. Opa! Qualquer processo meu que caia na justiça é pau no cara. E vocês sabem muito bem que a Pamages não precisava daquela contribuição. Mas até hoje, não houve indiciamento. Pau, eu fui pum, em cima do... Não é desse jeito. Tem um X no seu nome. Quando entra no poder judiciário, tem um X. Doutor Niel, doutor Bevilacqua. O que me preocupa, e o senhor colocou bem a questão de... Tira o senhor. Tira? Onde vai? Não, À vontade, à vontade. Sinta-se à Não, vontade. Sapez, é o seguinte, não há necessidade da reforma judiciária. não, né? Não. É só cumprir o que o Código de Processo exige. Porque o advogado, bem sabe, doutor Bevilacqua, é o seguinte, nós temos prazos a cumprir. Se eu não cumprir determinado prazo numa determinada petição, o juiz considera a minha manifestação pós-prazo preclusa, ou seja, ela não perde a validade. É de falar. Todavia, no Código de Processo, ele também tem prazos para se manifestar. Só que ele não os cumpre. Com certeza. Então, na medida em que ele não os cumpre, Bem e colocado. sempre ele despacha dizendo que está soberbado, etc, etc. O que, para mim, é outra falácia, porque a informática acabou com a questão. Se você realmente usar do sistema, do sistema de informática para agilizar um processo, seja ele civil, penal, acabou o problema de estar assoberbado com quantidades. Todo juiz de direito hoje, mesmo em primeira instância, tem assessores. Boa parte deles não despacha mais, quem despacha é assessor. Já tive esse problema, por exemplo, não aqui, mas em Pernambuco. Foi despachar com um juiz de direito um mandado de segurança, eu tive que debater com o assessor dele, porque ele só me recebeu depois que o assessor foi convencido de que a liminar era cabível. Então, na verdade, o que se tem que fazer é se cumprir a lei, não é criar novas leis. Aliás, no Brasil, chega de lei. Totalmente de acordo com você. O que tem que se fazer é fazer com que a lei seja cumprida, que o magistrado respeite os prazos legais que ele exige tanto do advogado. E os cartórios trabalhem. Esse é o problema. Deixa eu te dar o porquê da minha colocação. A questão de mais ou menos 3 meses eclodiu o problema do escândalo da merenda escolar. Sim. A internet, ao invés de publicar, editar a fotografia do ex-presidente envolvido, colocou a minha fotografia durante 30 minutos. Eu entrei com uma ação. Já está no 3º recurso. Eu provei que eu não sou a pessoa. Mas nós erramos, peraí. 30 minutos na internet com a minha fotografia como tendo envolvido, não tendo nada a ver com isso. Já vai para o 3º recurso. Mais evidência do que isso para julgar e não aceitar, mas que recurso? Vai dizer, o que é que você vai contestar o quê? E, no entretanto, não é Brasil. Quando eu desconhecendo o rito jurídico, eu falei da necessidade de uma reforma. Mas você me convenceu. É cumprir o que está aí. E tem hora que eu acho que eu devia julgar de pleno. Eu vou recusar de pleno. Porque está mostrada a fotografia. Está mostrada a internet. Você vai tem que decidir.
Doutor Bevilacqua. O que eu imagino, de fato, se cumprindo o Código de Processo Penal, principalmente por parte da magistratura, você vai ganhar um tempo muito grande em relação aos processos. Você vai ter um julgamento mais célere. Agora, aproveitando o que o doutor disse, nós estamos falando aqui no fato de que o processo judicial agora ele se tornou um processo digital. Sim. Né? Que, teoricamente, ele deveria favorecer tornar o processo mais célere e mais rápido. Ocorre que eu estou encontrando dificuldade, a mesma dificuldade que tinha no processo físico, por exemplo, de uma petição ser juntada no processo para o juiz despachar no processo digital. Mas nós vamos encontrar o mesmo problema, é o ser humano. É o ser não humano. Adianta você então tem fila, tem fila de petição digital. Ele entra no processo, mas fica na fila. É completamente... Aqui o presidente Lula, a dona Marisa e o Palocci estão na fila também ou não? Ah, estão. Mas aí vai ficar muito tempo, né? Tudo depende do interesse, né? E do que dá de mídia também, porque eu acho que o judiciário também gosta de mídia. Esse não é aquele apartamento do Guarujá. Triplex do Guarujá. Não é o já. sítio, o terreno aqui não se refere ao sítio, é o terreno do Instituto Lula. É outro assunto que até agora estavam sendo debatidos. Esse é outro que entrou na pauta agora. Ele entrou na pauta, mas ele foi na oportunidade da questão pauta do noticiário, por favor. Noticiário. Ah, tá. Mas ele já havia menção, como bem falou o Sapienza, esse caso aqui desse apartamento, ele está relacionado à posse do Lula sem que ele comprove o pagamento de aluguéis. É no mesmo prédio que ele mora, ele usa como depósito e não comprova o pagamento de aluguéis. Esse apartamento veio à tona porque quando a Polícia Federal chegou lá de manhã para cumprir lá as determinações, aí o zelador, o síndico, sei lá quem, falou: qual apartamento? Isso mesmo. Como qual apartamento? Mesmo. Não, ele tem 2 aqui. E o problema era o seguinte: se o número fosse do apartamento vago, não teria validade no mandado de segurança lá. Se fosse na ordem. A ordem lá. Se fosse quando ele foi depor lá no aeroporto lá, se a ordem fizesse referência ao apartamento vago, não teria validade. Ninguém sabia desse outro apartamento. Então esse é o... esse que está aqui. Isso. Agora, junto com o terreno do Instituto Lula, que me parece que foram 12 milhões. Ele mora também não é explicado. Também não. Da mesma forma. Esse do terreno do Instituto Lula me parece que envolve aí 12 milhões e 880 mil. Assim. É uma facilidade para falar esses números. Sapienza, eu até lembrei de uma frase de um professor meu, que foi secretário da Segurança, o doutor Manuel Pedro Pimentel, já falecido, e ele dizia o seguinte para a gente, para os alunos na faculdade: a pior ditadura é a ditadura do judiciário, porque dela você não tem para quem recorrer. Se o Poder Executivo comete alguma barbaridade, nós apelamos para o Judiciário. Se o Legislativo comete algum erro, apelamos para o Judiciário. Se o Judiciário cometer algum erro, apelamos para o Judiciário. Aí, dependendo da instância, mas serão julgados pelos seus próprios pares. Fica difícil. Fica. Doutor Antônio Carlos Bevilacqua, o que é planejamento sucessório? Então, para eu entrar no tema do planejamento sucessório, antes de mais nada, eu preciso esclarecer que na legislação civil brasileira não é permitido negociar a herança de pessoa viva. Há uma proibição expressa no artigo 426 do Código Civil. Se está vivo, não tem herança? Tem. Ele tem patrimônio. Então, quando a gente fala... Não mas herança. Expressamente... Sim. Mas a herança é o conjunto patrimonial que a pessoa detém. Então, expressamente... Mas não, ele prevê em vida no Código Civil. Tá certo? Que a herança de pessoa viva não pode ser objeto de contratação. Então, por conta disso, ou seja, o que estabelece, o momento que estabelece a sucessão patrimonial é a morte da pessoa. Entendo essa pessoa um patrimônio, tá certo? Perfeito. Esse patrimônio, no momento da sua morte, se transfere automaticamente para os herdeiros, tá certo?
ele se transfere automaticamente para os herdeiros e se aperfeiçoa por um processo de inventário, ao final do qual os bens são entregues livres e embaraçados aos herdeiros. Ocorre que esse processo de inventário é um processo, esse por vezes, inventário pode demorar muito tempo. Pode Além ser de rápido, pode demorar. Quando o volume de patrimônio é muito alto, quando o patrimônio é significativo, isso geralmente ocasiona conflito de interesses entre os herdeiros. E tendo conflito de interesse, esse processo vai para o judiciário. Sim. Tem que ser resolvido no com judiciário. todo respeito, não precisa ser um patrimônio enorme. Basta aqui se diz que quando tem dinheiro a família já entra em discórdia. Acaba a irmandade. Nós acaba. estamos cansados de presenciar isso no inventário. Acaba a irmandade. Por pouco ou por muito. Quando tem muito é pior. E você vai para o Poder Judiciário, aí o processo se torna interminável, dependendo do interesse das partes. Então, qual foi a saída que se chegou para contornar esse problema da demora e do custo e para preservar esse patrimônio? Porque a demora pode colocar em risco o próprio patrimônio. Dilapidação do patrimônio. É o planejamento sucessório, que nada mais é do que um mecanismo jurídico que possibilita a sucessão patrimonial entre pessoas vivas. E como que você faz isso? Você instrumentaliza esse planejamento sucessório instituindo uma pessoa jurídica. Você institui uma pessoa jurídica, transfere esse patrimônio para a pessoa jurídica, na integralização do capital. Posteriormente, você reserva para si o usufruto vitalício, tá certo? A administração e gestão da empresa e doa as cotas aos herdeiros. Mas dentro desse quadro, também tem que se destacar que também se economiza o imposto de renda, né? E bem. Vou chegar na questão tributária. Por enquanto... Não. Fiscal tributário é ele. Vou chegar na questão tributária. Você já chegou num dos pontos de vantagens do planejamento sucessório. Mas... que eu estava analisando a complexidade e a inteligência dessa possibilidade. Dessa estratégia. Já vindo o tribuno já... Fiscal de renda. Já chegou num dos pontos principais. Então, o que acontece? Quando a gente doa as cláusulas, se você quer preservar, blindar o patrimônio, você vai gravar essas cláusulas com a inalienabilidade que impede que estranhos adentrem a sociedade, a impenhorabilidade para que essas cotas não respondam por dívidas da sociedade ou do próprio herdeiro, e também com a incomunicabilidade, para que isso não venha fazer parte depois de um patrimônio a ser dividido no caso de uma dissolução matrimonial dos herdeiros. Tá certo? Feito isso, você fez uma blindagem patrimonial. E você limitou, tem outras tantas hipóteses que você, no contrato social, pode limitar no ato da doação a ação dos herdeiros após a sua morte. Isso o senhor se refere, não é, à famosa doação com usufruto? Não é doação. Não, eu quero saber. Eu estou aqui querendo... Não é a doação. Eu que eu tenho direito, Vitor. Quando você está fazendo a exposição, meu irmão, eu estava pensando o seguinte: nada impede de você fazer parcial. Uma parte você tirar. Pode ser feito. Não precisa ser uma doação total. Você participa dessa sociedade daquele patrimônio que você quer dispor, que você quer tornar ou proteger em prol dos herdeiros e da própria família. Essa doação que você fala com usufruto é uma doação de imóvel. Tá certo? Aqui nós estamos falando na doação das cotas. Os imóveis já pertencem à sociedade. O que você está doando são as cotas, porque os imóveis pertencem à pessoa jurídica. Tá certo? Então eles vão ficar, a restrição deles, e eles vão ficar adstrito ao que dispõe o contrato social. Nós não estamos falando em doação de imóveis, mas sim de cotas sociais. Feita essa abordagem e a blindagem, nós vamos chegar na questão tributária, que é muito vantajosa. Tranquilo. Vamos trabalhar aqui na hipótese de uma carteira imobiliária administrada por uma pessoa física. Tá certo? Então, o cidadão tem um patrimônio razoável, ele recebe uma renda razoável. A curto prazo, isso pode ser insignificante, mas a longo prazo, isso daí é muito razoável. Mas só quem mexe nesse segmento é que tem noção do que representa isso. Só. Esses 27 reduzidos para 11,
Para nós mortais comuns, esse negócio não tem muita... Mas, Zancopé, isso aí é uma inovação. Perfeito. Não, é uma inovação ainda... É um mecanismo que está surgindo. Eu sei porque eu estava discutindo com um advogado que deve conhecer, Andrezani. Conheço. Que é dessa área também. Ele estava me explicando, por isso que quando você começou a falar, eu falei, gozado, é a segunda pessoa que nesses 60 dias me fala disso daí. Só que o dele foi num café, não foi com tanta propriedade e clareza como você está mostrando. Ok, tá. Então é isso daí, em síntese, a finalidade do planejamento sucessório. A primeira é blindar o patrimônio e a segunda é se beneficiar economicamente. Ainda que a pessoa que institui o planejamento não tenha herdeiros, só pelo enquadramento tributário já é uma medida eficaz. Nós estamos falando de uma herança, como não ter herdeiros? Não, nós estamos falando de um planejamento sucessório, mas pode ser que ele utilize desse mecanismo, mesmo mecanismo, para você constituir uma empresa e transferir o patrimônio, não estaríamos falando de sucessão, mas com o fim específico de se beneficiar tributariamente dessa operação. Desse quadro, pelo que eu entendi, na hipótese de uma venda, quem vende é a empresa e não a holding familiar. Então, a holding familiar. A holding patrimonial. A holding patrimonial familiar. Existem os objetos sociais dessa empresa, geralmente eles estão restritos à compra e venda de imóvel ou à locação de imóvel. Tá certo? Esse será o objeto social da sua empresa, de imóvel próprio. Compra e venda de imóvel próprio e locação de imóvel próprio. Vou contratar meu advogado Niel para me argumentar. Aliás, eu vou tentar fazer de uma forma prática para o ouvinte tentar entender. Okay. Estou contratando então, você como meu advogado. A família Silva tem 10 imóveis. O seu José da Silva, ele tem 10 imóveis. Ele tem 5 filhos, que já deu briga. Apesar de dar 2 para cada um, já deu briga. Mas bom, são por isso que eu fui contratado, doutor Niel. São 10 imóveis do José da Silva. O que ele vai criar? Ele vai criar uma holding chamada Família Silva. Isso. A Família Silva é uma holding ou uma empresa de patrimônio imobiliário com 10 imóveis. Esses imóveis podem ser diferenciados. Ele vai transferir, sim, o seu José da Silva vai transferir esses imóveis para essa empresa, para a família Silva, é isso? Isso. Aqui ele paga o ITBI. Ele paga o ITBI. O que é ITBI? Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Ok. Então ele paga os impostos aqui e transfere tudo para a família Silva. Sim. E aqui ele administra. Qual é a renda aqui? A renda aqui são as locações. Isso. Certo? E ele paga um imposto, vamos dizer que cada imóvel aqui tem uma locação no valor de R$2.000, são 20 mil. Aqui ele vai pagar 11% sobre 20 mil. 11,33, se não me engano, é mais ou menos isso eu aí. estou fazendo contas redondas, redonda para entender. Mas para o ouvinte entender. É, mais didático. E aí o seu José toca a vida desse jeito. Aí ele morreu. Ok. Morreu. Os 5 filhos são herdeiros da empresa Família Silva, não de 10 imóveis. Na verdade, eles são herdeiros da empresa. Eles já são detentores da nua propriedade da nua propriedade das aqui, cotas. Então não tem herança. Aqui tem outro passo. Isso. Quando você cria a Família Silva... Quando você cria, você institui a empresa, você recebe as cotas na doação. Quando você doa a nua propriedade e institui o usufruto em benefício. Usufruto para José. Isso. Ou e a esposa, se tiver esposa. Sim. Tá certo? Vitalício. Tá. Ele é usufruto vitalício para o José. Isso. Mas ele já transferiu as cotas, a nua propriedade. Cotas para os 5 filhos. Isso. Tá. Mas de forma global. Na medida em que... Da forma equitativa também, né? De preferência. De preferência. Se ele conseguir chegar nesse acordo com os 5 filhos... Não, de preferência. Isso equitativa por exemplo, no exemplo que você está dando... Sim. Que vamos admitir que ele fosse viúvo. Cada filho teria 20% da holding, não é isso?
Na verdade, eles teriam a totalidade das cotas divididas em partes iguais ou não. Eu acho que a coisa... Tem que ser nesse contrato social você só um detalhe, estabelece mas se houver uma viúva aí, não tem aquele negócio de 50% a ameação, da viúva? né? Dependendo do regime. Então, é assim. Quando você institui... Quando que as sociedades empresariais atualmente, elas não permitem em alguns momentos que o cônjuge seja sócio do outro, tá certo? Sim. Especialmente na comunhão total de bens ou na separação obrigatória, tá certo? Perfeito. Nesses casos, ela comparece no contrato, institui-se, um deles do casal de patriarca institui o contrato, faz o contrato, institui a holding e ela comparece para dar a outorga. Se for ela, a outorga marital, e se for ele, a outorga uxória, para conferir os bens da sociedade. Para transferir para a sociedade. Então ela anui. Com isso, ela permite que a meiação dela, a parte dela, vai integrar esse capital da empresa também, tá certo? E depois seja doado aos herdeiros. Então não tem prejuízo nenhum. Vou contratar o Dr. Niel mais ainda para poder fazer a explanação. Essa partilha. Não, a partilha. O exemplo que ele deu, eu falei, esse cara sabe que eu tenho 5 filhos, eu tenho os irmãos. Eu falei, pô, aí você tá me adivinho também. Mas um detalhe aí, os imóveis não são semelhantes, né? Não são aquelas 10, os valores são... Vamos por 10 casas, não são 10 casas iguais. Não, pode ser. Aí os valores são diferenciados. São diferentes. Aí tem mais um detalhe de questão tributária. Daí pode trabalhar com a cota ideal, já se estabelecer as cotas de cada um equivalente no valor patrimonial de cada... Se eu quiser vender um imóvel então, enquanto você for gestor, você pode. Mas tem uma coisa importante, antes da venda do imóvel que você tinha começado a levantar, é o seguinte: qual o valor histórico, eu vou falar o valor agora. real, o valor real, qual o imposto? Não, quando você... Entendeu? Então, posso esclarecer esse ponto? Uma parte... Lá veio o fiscal de novo. Não, é o fiscal, vou esclarecer. É que uma parte anterior à conclusão que ia dar. Não, então, é assim, eu ia falar isso exatamente agora. Quando você faz a conferência, você faz pelo valor escriturado no imposto de renda. Quando o valor que você tem... O valor histórico. Do histórico do imposto de renda. Não para ITBI. Agora, a questão do ITBI é uma outra questão, porque nós estamos falando em valor venal de referência, mas existe uma possibilidade jurídica de você pleitear o valor venal, instituído no primeiro dia do ano. Tá certo? Então você... O doutor sabe disso daí, na questão da construção civil, você pode escolher. Mas o valor que você estabelece na integralização das cotas é o valor do imposto de renda, porque aí você não tem lucro imobiliário. Certo. Doutor Bevilacqua, Mariana de São Bernardo pergunta os efeitos diretos de um filho gerado fora do casamento na partilha de inventários para fins de... Ele é herdeiro, como um filho gerado no casamento. Ele é herdeiro. Mas ele não está aí nessa relação de 5 filhos. Como é que acontece? Se ele não tiver aqui, ele pode reclamar a legítima dele. E pode reclamar a parte dele posteriormente. Doutor Niel, Marcos vai ter que brigar. Vai ter outra vez. Porque a gente já está falando que está tendo briga. Doutor Niel Marcos de Pinheiros, qual é o número de pequenas e médias construtoras que atuam na expansão do metrô em São Paulo? Boa pergunta. Pequenas e médias, porque é o seguinte, o metrô de São Paulo, hoje, não há nenhuma obra do metrô de São Paulo via contratação direta da administração, né? O que são PPPs. Então são as grandes construtoras que estão trabalhando e pequenas e médias trabalham no apoio, ou seja, na subcontratação em alguns serviços. Eu acredito, apesar que os contratos são suspensos, né? Sim. Mas eu acredito as obras que esteja... estão em andamento tem que continuar. Deus me ajude. Está difícil, hein? Sim. Mas eu acredito que seja em torno de 20, 30 empresas no entorno das concessionárias ou das empresas que estão participando das PPPs. Vitor Sapienza, Jaime do Jardim Bonfilholi diz aqui: não é curioso que 2 ministros do PPS no governo federal sejam suplentes de deputado federal? Muitas vezes você faz certas... a Poliana, né? Sim. Você faz algumas composições e aproveito a permanência aqui entre nós de 2 juristas para narrar um caso meu pessoal.
Quando eu venho do interior, eu vou sempre de uma casinha em Indaiatuba. Eu passo na entrada assim de Caieiras e está escrito: para Deus tudo é possível. Eu sempre me questionei isso. Agora vamos aos fatos. Na última eleição eu tive 60 mil votos e fiquei 6º suplente com 60 mil votos. Meu Deus. Aí caçaram um deputado, eu fiquei o 5º suplente. 2 suplentes foram eleitos, agora eu fiquei o 3º suplente. 2 deputados foram eleitos prefeito, eu fiquei o 1º suplente. E um dos suplentes, há 3 anos ele mudou de partido, 2 anos e meio ele mudou de partido. Então ele mudou de partido, ele perde o mandato. Então de 6º suplente, eu tenho tudo, se Deus quiser, para ser eleito, para tomar posse agora em janeiro. Então quando eu estou dizendo isso para vocês, por dentro desse quadro, a gente está levantando que a pessoa perguntou por que 2 suplentes... 2 ministros do PPS são suplentes. Porque nessas composições eles trouxeram Duarte Nogueira como secretário em São Paulo, foi eleito prefeito agora em Ribeirão Preto. O Arnaldo Jardim, secretário da Agricultura, que é deputado federal também. Samuel Moreira tomou posse como na Casa Civil. Então você tirou praticamente 4 de lá. Eu entendo que o primeiro arranjo foi feito no sentido de propiciar o Roberto Freire, que sem dúvida nenhuma, muitas vezes essa pessoa sempre me questiona o que o Roberto Freire faz por São Paulo. Acho que por São Paulo ele fez pouca coisa, porém ele é uma pessoa de destaque. Foi um ministro de peso, é uma pessoa que conhece política profundamente e faz falta na esfera federal uma presença dele. Porém, dentro desse quadro, o que ocorre? Existem algumas composições em que você tem que dar espaço para algumas outras pessoas, como é o caso do Roberto Freire, do Arnaldo Jardim, do Duarte Nogueira e do Samuel Moreira. Doutor Bevilacqua, Clarice do Morumbi, as inúteis pelo governo Temer podem mexer nas taxas e impostos sobre heranças? Sim, inclusive já tem um projeto para ser apreciado no Senado que vai aumentar e pode aumentar muito o ITCMD, que é um imposto de transmissão causa-morte e doação. Ok, nosso espaço com a FIPESP. Com isso? Como é que é, doutor Niel? Por que eu não estou surpreso com isso? Não, que vai aumentar. Não, permite a gente uma ponderação. Eu entendo que são 2 impostos que deveriam merecer um tratamento diferenciado por parte do governo. É o imposto de renda e o imposto que também sobre heranças, mesmo porque... Causa ITCMD. É que vocês estão acostumados com essas siglas, eu já falo direto. Imposto então, direto, o que ocorre? Desde que você consiga estabelecer umas alíquotas compatíveis com os valores, eu acho que é um imposto justo. Por quê? Nós temos que partir para uma linha que a repartição da renda é péssima. Quem ganha mais tem que pagar mais, é isso? Dentro de um quadro desse... Não é pagar mais, é uma proporção. Você tem que tirar um pouco da carga do mais necessitado. Perfeito. Agora, vai me permitir dar um desabafo, né? O pessoal me pergunta qual as causas dessa situação tão ruim do Brasil. Eu falo o seguinte: primeiro é a educação. Educação no sentido de cultura, que é péssima. Porque a maioria das nossas professoras ganham mal, mas também é mais ou menos igual o Vampeta. O Vampeta dizia o seguinte: o Flamengo me paga mal, mas também não jogo. Eles fingem que me pagam. Nós temos que começar a investir basicamente para pagar melhor. Mas tem que obrigar a fazer cursos, dar condições. E segundo, é a ausência de autoridade. Toda autoridade brasileira tem medo de exercer autoridade. Na hora que você tem que falar, use autoridade, o cara dá aquela afinada e sai fora. Né? Nosso contato com a Gisele Souza, do setor de eventos da FIPESP. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Gisele, nessa parceria com a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, a gente reserva para os próximos programas a reforma da Previdência e como essas alterações que estão por vir poderão afetar a vida dos servidores públicos, tanto na ativa quanto dos aposentados. Servidores públicos continuarão a se aposentar pelo regime próprio de Previdência Social ou todos passarão para o regime geral de Previdência Social, Gisele? Então, Zancopé,
O regime próprio de previdência social continua existindo e será o responsável pelos benefícios de aposentadoria e pensão por morte dos servidores públicos titulares de cargos efetivos, concursados, admitidos pelo regime estatutário. Permanecem vinculados ao regime geral de previdência social os seguintes grupos de agentes públicos: ocupantes exclusivamente de cargo em comissão, admitidos para cargos temporários e o que exerce mandato eletivo e empregados públicos concursados admitidos pelo regime seletista. Além desses, também são segurados do RGPS os servidores públicos titulares de cargos efetivos nos municípios que não tenham RPPS instituído. Mas, Gisele, em que ponto as regras dos regimes próprios se igualam aos do regime geral? As regras do RPPS e do RGPS passam a convergir entre si nos seguintes aspectos: valor mínimo e máximo das remunerações de contribuição e de benefícios a partir da instituição da Previdência Complementar, idade mínima para aposentadoria, tempo de contribuição mínima para aposentadoria, forma de cálculo dos benefícios de aposentadoria e pensão, forma de reajuste dos benefícios de aposentadoria e pensão, regra de cálculo de aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, hipótese de aposentadorias especiais, deficientes e condições especiais que prejudicam a saúde e aplicação das mesmas condições de dependência para pensão e tempo de duração desses benefícios. Mas, Gisele, alterações propostas podem trazer mudanças para o servidor que já alcançou os requisitos para a aposentadoria? Não, Zancopé, todos os direitos adquiridos serão preservados. O servidor que já implementou os requisitos poderá se aposentar pelas regras antigas quando entender conveniente. Bom, essa reforma muda as regras de contribuição dos servidores, Gisele? Sim, haverá mudança quanto às contribuições incidentes sobre o proventos e as pensões, pois não haverá mais diferença na base de cálculo no caso de o beneficiário ser portador de doença incapacitante. E os servidores amparados pelo RPPS, que é o regime próprio de previdência social, poderão ter complementação de aposentadoria? Todos os entes federativos que possuem regime próprio, inclusive municípios, serão obrigados a instituir regime de previdência complementar para os seus servidores e limitar os benefícios do regime próprio ao teto de benefícios do regime geral, hoje de R$ 5.189,82, o que deverá ser atendido em até 2 anos. Gisele, agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé, e uma boa tarde para os debatedores e para os ouvintes do Gente que Fala. Nesta edição temos o economista Vitor Sapienza, o advogado Antônio Carlos Bevilacqua, o advogado Flávio Niel. Ô Sapienza, eu preciso registrar aqui, você vem várias vezes ao programa e na última eu não pude, foi depois que você saiu, mas em Macaubal, o professor Durval acompanha o nosso Gente que Fala, Macaubal, Turiúba, aquela região lá, mas o professor Durval, eles chamam ele de Durvalzinho. Aí ele falou, o doutor Vitor Sapienza vem aqui sempre e tal, dei um abraço a ele, então tenho que transmitir, da última vez eu não pude fazer isso. Naquela região eu tenho uma votação expressiva, né? Comecei minha carreira em Monte Aprazível, na região de São José do Rio Preto, e eu sempre procurei dar um apoio grande para essa região, principalmente Macaubal, né? Então, retribuo o Durval, fico contente quando a gente recebe algumas comunicações desse tipo. E, a propósito... É lá que você multou o comerciante e pagou a multa do comerciante? Não, tem... Só conta história quem tem história. Estou perante Mas dois, é maravilhoso. Tô perante ele dois, multou o comerciante, foi da situação, diante da situação do comerciante, ele pagou a multa. Mas minha filha... Vocês não acreditam, né? Eu tenho uma filha de 20 anos. A história dele é maravilhosa. Ela está no 4º ano de Direito e tem um professor
promotor público, procurador de justiça, que detesta advogado, detesta políticos, e mete o pau nesse, naquele, ninguém presta. E ele foi arguí-la. Ela respondeu todas as perguntas. Ele disse a ela o seguinte: você, o que é do Vitor Sapienza? Ele pensou que ele fosse falar neta. Ele falou: sou filha. Filha? Do segundo casamento, me separei há 30 e poucos anos. Ele disse, todo mundo ouvindo, ele disse assim: tem uma admiração especial pelo teu pai. Ele já quebrou o polo, já perguntou se era deputado. Falou: a questão de 20 e poucos anos, eu tive uma dúvida, fui à Assembleia, ele me resolveu o problema. Quando eu estava saindo, ele me chamou de volta. Falou: moço, eu fui, ele falou: o senhor não acha que é muito feio um advogado valoroso como o senhor, conversando com uma autoridade, roer unha? Você fala pro teu pai: quando eu estou nervoso, eu ainda continuo roendo unha. Ela chegou em casa e falou: pai, quando ele perguntou se eu era deputado, eu falei: já vem pau em cima de mim. Mas quando ele contou a história, todo o pessoal da classe falou: é o único. Meu pai era um cara bacana. Aliás, o Walter da Barra Funda pergunta como anda a Copa Vitor Sapienza. Acabou. Acabou, não existe mais. Infelizmente, né? Que pena, que pena. Você tem uma ideia, o Gabriel Jesus foi revelado nela. Mas não era para veteranos? Não, ele começou como um jovem, depois passou para veterano, que os jovens também foram ficando veteranos, né? Foi acompanhando, né? Doutor Niel, capa da revista Isto é Dinheiro desta semana, o executivo José Galó, presidente da Renner, diz que 2016 entrará para a história como o momento em que a população finalmente se deu conta de todos os problemas do país que vinham sendo jogados embaixo do tapete. Será que foi? Ou foi em 2013 que isso começou? Tem um início? A insatisfação, acho que a insatisfação já vem de longo tempo, de longa data. Eu acho que a grande explosão, pelo menos para mim, foi uma grande surpresa, foi o movimento de 2013, anterior à Copa do Mundo, quando houve esse movimento aqui na Paulista. A primeira manifestação na Paulista. Porque foi absolutamente espontâneo. Né? Na verdade, foi o pessoal veio a reboque da tal tarifa zero, né? do transporte público, mas se tornou, na verdade, uma explosão geral e para mim, absolutamente surpreendente. Eu não esperava isso da população naquele momento. E eu acho que ela só não avançou enquanto movimento social porque houve uma concatenação por parte dos outros interesses dos outros grupos que não tinham interesse nesse movimento popular, através ou por meio dos black blocs. A partir do momento em que eles regimentaram esse tipo de pessoa, né, para tumultuar os movimentos, porque o que vinha para Paulista, que a gente estava vendo, não aqui, São Paulo, todas as capitais, no interior do estado, São José dos Campos, teve um movimento fortíssimo lá também, e espontâneo. Era um movimento familiar quase. Só faltava o cara levar o cachorro pro movimento. De repente começaram a surgir esses grupos, esses black blocs, e eles não atacavam nada em especial, mas agência bancária, agência de automóveis de luxo, quer dizer, era uma coisa muito dirigida e parece, né, que reprimindo a vontade do povo. E isso realmente foi para mim uma tristeza, porque eu acho que esse movimento poderia sim tomar uma força e uma qualidade na medida em que boas lideranças surgissem. E elas poderiam surgir, elas existem hoje, né? A internet ajuda muito nisso também. Existem boas lideranças, como também existem pessoas extremamente perigosas manipulando esses movimentos. Eu faço uma ponderação nesse quadro. Isso reforça aquela posição que eu disse de início, que se não se investir em educação não vai acontecer nada. Porque, de repente, a gente vê essa notícia e a gente depois constata com aquilo que aparece. Tem o Lula, a Marina, que é pior que o Lula. A Marina é pior que o Lula. Porque o inferno está cheio de gente bem intencionada. Aquele discurso não leva a lugar nenhum. Então, dentro desse quadro, enquanto a gente não investir, porque você conversa com o povão, tem gente que acha que o Lula não afundou o país. Não acredita. Não acredita. Por quê? Porque
Porque segue o discurso dele, que é perseguição e golpe. Então, quem despertou foi a classe média abaixo, o povão, que a maioria não está nem aí. Mas Sapienza, é sempre a classe média que faz o movimento. Mas nós temos que fazer esse pessoal... A massa, na verdade, não derruba governo. Quem derruba é a classe média. Mas ela que sofre. Ela que sofre diretamente todas as consequências. A classe média. É a classe média. Porque ela paga. Nós pagamos uma conta. Sim. É isso, exatamente isso. Mas Ito diz que se der educação, o povo aprende a votar. É um perigo. Mas tem que aprender a votar. Olha, ontem eu estava... Eu posso fazer isso com muita tranquilidade para você, que foi político com você sabe 7 mandatos, vai para o 8º mandato. Eu tenho uma satisfação grande. Existia uma entidade chamada Voto Consciente. Por 3 vezes eu fui considerado um dos 5 melhores deputados de São Paulo. Mas isso dá um peso. Porque você tem que contrariar, como eu disse, o negócio da PAMAGES, que não foi fácil. Sim. Aquela emenda que obriga os reitores, a USP, o Unesp, o Unicamp, da Constituição, a prestar conta, é minha, que obrigou o pessoal... Parabéns. Ou seja, que veio à tona que na USP tem 1.300 pessoas que ganham mais que o governador. Então é outra coisa. Olha, não é só lá. Eu tenho notícia da Unicamp, a mesma coisa. Nas 3 universidades, não, veio à tona. Mesma coisa. Não, mas veio à tona, por quê? Aí tem que também, quando nós falamos do judiciário, nós temos que ter coragem de também questionar alguns vencimentos do judiciário. 100, 120, 130. Sim, sem dúvida. Não dá. Mas os 3 que são ilegais. Estão Mas nós lotados de super nós salários. somos todos no mesmo barco, nós somos todos no mesmo barco. E o barco está só sobrando. Um dos deputados que estavam debatendo a alteração da lei do MP na Câmara, numa das comissões, ele levantou isso, que o custo do judiciário hoje está em torno de 10 bilhões, que é mais ou menos o desvio da Petrobras. Ou seja, não é pouco, é muito dinheiro. E a maioria recebendo o que não deveria, porque é ilegal. Agora, quem é que vai determinar a ilegalidade e cortar esse benefício? Estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala. Dr. Flávio Niel, assessor jurídico da APEMEC, agradeço a tua gentileza de ter vindo ao nosso Gente que Fala. Olha, foi um prazer, uma delícia conversar com os amigos aqui, me senti muito à vontade. Espero voltar. Que bom. Doutor Antônio Carlos Bevilacqua, passou o susto? Passou o susto, foi tranquilo, tudo correu muito bem e agradeço o auxílio que está que vocês... sempre diante de juízes e promotores. Mas não está na frente de um microfone, isso daqui inibe muito. O duro é quando a pessoa gosta, não é o meu caso, eu sou muito tímido, mas eu agradeço o auxílio de vocês, muito obrigado pela participação e sempre que for possível, fico à disposição. Vitor Sapienza, toma posse quando no 8º mandato? Primeiro o TRE tem que decidir, dar um recurso com eles. Hoje foi um dia que eu aprendi muito aqui. Além de conquistar a amizade de 2 pessoas muito simpáticas, também consegui chupar um pouco do conhecimento deles. E o que vai acontecer com o Palmeiras em 2017? Não tem para mais ninguém. Aproveita o momento. Não, 22 anos ouvindo, para com isso daí, velho. Tá até dando indigestão de dó. Até eu estava torcendo por Palmeiras. Eu torci muito para não chegar nos 24 anos, que igual o Corinthians. Torci muito, não. Vitor, um grande abraço. Obrigado igualmente, um grande Natal para vocês, um grande ano. Obrigado por essa oportunidade de conviver com gente tão bacana. Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy. Na rádio Trianon, Benebenê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim. Na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.